Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo. No vídeo de hoje eu vim trazer uma breve explicação para vocês de como estar utilizando o chat GPT aí a nosso favor dos analistas, né, dentro das nossas ferramentas, a fim de facilitar um pouco o nosso entendimento ali dentro das DAX, facilitar um pouco a criação das medidas também e tá conseguindo ter as entregas com um pouco mais de velocidade, beleza? Eu trouxe uma tabela aqui de exemplo, onde a gente tem as vendas realizadas, né? E uma tabela de vendedores, beleza? Eu vou estar utilizando aqui novamente Power BI, onde eu já carreguei as tabelas, né? Trazendo aqui as informações de venda e a nossa tabela de vendedores também. Ah, como a gente trabalha, tá? Com o chat GPT, a gente precisa sempre explicar o cenário para ele, tá? Então aqui dentro dessa situação hipotética eu disse para ele que o quê? Eu tenho as respectivas tabelas com as respectivas colunas. Descrevi para ele quais que são qual que é a nossa tabela de vendas, né? E as colunas que a gente tem em cada uma dessas tabelas. Um ponto interessante também, dependendo dos dados que você está trabalhando, é importante trazer informação também, por exemplo, a coluna data de venda, ela é do formato date, ela é um formato TXT, como que ela está funcionando, tá? De mesmo modo, o código do vendedor, às vezes, é um numérico, não é numérico, ele é um formato texto, isso tudo pode variar conforme o banco de dados, dependendo da situação, é importante transcrever isso também para o chat GPT, beleza? Depois, dentro da nossa tabela de vendedor, a gente tem o código do vendedor e o nome do vendedor, tá? Então eu descrevi para ele qual que era o meu problema que eu precisava solucionar. Então eu disse para ele: preciso de uma DAX que me traga o nome do vendedor que realizou o maior valor em vendas. Então eu quero que ele corra todos os vendedores, todas as vendas que ocasionaram, ele me diga quem é o meu vendedor que mais vendeu, tá? Então aqui ele traz um breve briefing do que ele fez, né? Quais foram as medidas que ele utilizou, desculpa, as medidas não, as funções que ele utilizou, né? Então ele usou Calculate, Amax, Top End Values. Então, para reformular essa medida aqui para nós. É muito importante não apenas pedir as coisas para o ChatGPT, copiar e colar no seu arquivo, mas sim procurar entender o que está acontecendo. Então, ele tem uma breve explicação sempre aqui do que ele fez para retornar o valor. Até porque nem sempre ele vai te retornar o valor correto, tá? Acontece de muitas vezes você pedir alguma coisa para o ChatGPT, ele te retornar uma medida, tipo, retornar alguma função, alguma coisa, e ela não funcionar porque existem algumas variações dependendo do seu arquivo, da sua tabela, que às vezes não vão ser aceitas, você tem que acabar manipulando de outra maneira. Então é sempre interessante entender o que está acontecendo, tá? Então o que ele está fazendo aqui? Cara, ele está fazendo duas variáveis aqui. Uma variável, na verdade, que é a maior venda, tá? Então ele está calculando o total de vendas por vendedor aqui para nós. E depois no retorno dele, ele está trazendo o nome do vendedor aonde ele se equipara com a nossa informação da maior venda. E no caso pegando o top 1, tá? Dessa informação de maior venda. Então, no momento em que o nome do vendedor equipara com a informação aqui do nosso valor de maior venda, ele vai retornar o nome do nosso vendedor aqui. A gente só copiou essa DAX aqui e trouxe para o nosso Power BI e colou para cá. E ele retornou para nós que o Carlos é o nosso vendedor que tem a maior venda. Então a gente vindo, por exemplo, na nossa base de vendas aqui, a gente consegue visualizar que o nosso vendedor número 1 aqui foi o que mais realizou vendas. E a gente vê na nossa tabela de vendedores, a gente vê que Carlos é o nosso maior vendedor. Beleza? Posterior, eu disse para ele que dentro da mesma tabela, né, como já está no mesmo chat, eu não gerei um novo chat dentro do chat GPT, ele acaba gravando essas informações que eu falei para ele como se fosse uma conversa normal. Então eu disse para ele que o quê? Que eu quero uma medida que me diga qual é o meu melhor cliente. Simples assim, ele já entendeu o que eu precisava, né? Ele diz o que ele utilizou aqui e aí ele me passa o código aqui de maior cliente.
Basicamente, ele tá agrupando da mesma maneira que ele fez com os vendedores, só que ao invés disso ele está fazendo isso por cliente e depois ele está retornando para nós uma informação aqui, trazendo o nosso top 1 também, só que das nossas informações de clientes. Aí a gente vindo para o Power BI, botando a informação de melhor cliente, né? Colocando a nossa DAX aqui, ele retorna que o nosso melhor cliente é o cliente 4. A gente vindo na parte de vendas aqui, a gente visualiza que o nosso melhor cliente realmente é o cliente 4, porque ele realizou mais de R$ 6.000 em vendas. Uh, e é isso, pessoal. É interessante sempre, volto a reforçar, leiam aqui embaixo o descritivo dele, o que, que ele fez, por que, que ele utilizou isso. Se você vir aqui questionar alguma coisa, olha, não funcionou tal coisa, ele vai te trazer uma nova transcrição, né? Ah, não consegui utilizar essa função DAX que tu me passou, ele vai sempre tentar te retornar algumas outras soluções, tá? Caso não venha de primeira. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum material específico, podem estar deixando aí nos comentários. Valeu!